Boa noite. Vamos nos assentando. Vamos dar início ao nosso culto. Que alegria a gente poder, primeiro domingo de 2024, né? A gente pode celebrar o Senhor, nos reunirmos para exaltar o seu nome. Que bom que você está aqui nessa noite, para juntos nós celebrarmos, exaltarmos aquele que é digno de todo louvor e de toda adoração, amém? Eu quero convidar os irmãos para nós iniciarmos este culto orando. Gostaria que você fechasse seus olhos, baixasse sua cabeça, vamos ter um tempo de oração. Obrigado, Senhor, porque Tu és tão bondoso. Obrigado por esse privilégio que é de estarmos na Tua casa, onde nós podemos nos alegrar uns com os outros, termos esse tempo de comunhão, onde nós podemos cantar louvores, exaltar o Seu nome, onde nós podemos ser edificados pela Tua palavra. E aqui hoje nós celebraremos, participaremos do banquete que o Senhor tem preparado para nós. Obrigado, Pai, por isso. Obrigado por esse dia. Pedimos que o Seu Espírito ilumine as nossas mentes e coração para compreendermos aquilo que o Senhor deseja falar conosco nessa noite. É o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos, eu quero convidá-los a abrir as vossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Nós faremos a leitura até o versículo de número 11. Evangelho de Marcos, capítulo de número 1. Os irmãos encontraram? Também vai estar projetado aqui. Assim está escrito a palavra do Senhor. Este é o princípio das boas novas a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Iniciou-se como o profeta Isaías escreveu: envio o meu mensageiro adiante de ti, e ele preparará teu caminho. Ele é uma voz que clama no deserto: preparem o caminho para a vinda do Senhor, abram a estrada para ele. Esse mensageiro era João Batista. Ele apareceu no deserto, pregando o batismo como um sinal de arrependimento para o perdão dos pecados. Gente de toda a Judéia, incluindo os moradores de Jerusalém, saía para ver e ouvir João. Quando confessavam seus pecados, ele os batizava no Rio Jordão. João vestia roupas tecidas com pelos de camelo, usava um cinto de couro e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. João anunciava: depois de mim virá alguém mais poderoso que eu, alguém tão superior que não sou digno de me abaixar e desamarrar as correias de suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Certo dia, Jesus veio de Nazaré da Galileia, e João o batizou no Rio Jordão. Enquanto saía da água, viu o céu se abrir e o Espírito Santo descer sobre ele como uma pomba. E uma voz do céu disse: você é o meu Filho amado, que me dá grande alegria. Amém? É esse Filho de Deus, Jesus Cristo, que nós celebramos nessa noite. Por isso eu quero convidar vocês, vamos ficar em pé, vamos cantar louvores ao nosso Deus. Amém. Nessa noite você tem a oportunidade de adorar e bendizer o nome do Senhor. Essa é a hora da adoração. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai.
Vamos repetir? Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher um tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher um tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher um tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher um tesouro maior terá. Vem. E hoje é um motivo de muita alegria para a nossa comunidade. A gente tem uns visitantes de outro país, lá da Espanha, os nossos missionários, Pastor Júnior e família. E hoje a oferta será destinada para esse projeto, para a Espanha. Então você tem a oportunidade de sair do seu lugar e trazer a oferta aqui na frente. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou.
retornou, graça e paz nos revelou. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Dá ao rei tua justiça, ó Deus, e concede retidão ao filho do rei. Ajuda-o a julgar teu povo corretamente, que os pobres sejam tratados com imparcialidade, que os montes produzam prosperidade para todos e que as colinas deem muitos frutos. Ajuda-o a defender os pobres dentre o povo, a salvar os filhos dos necessitados e a esmagar seus opressores. Que eles te temam enquanto o sol brilhar, enquanto a lua permanecer no céu. Sim, para sempre. Que o governo do rei seja como a chuva sobre a grama recém-cortada, como os aguaceiros que regam a terra. Que todos os justos floresçam durante seu reinado. Que haja grande paz até que a lua deixe de existir. Os reis de Tarsis e de outras terras distantes lhe pagarão tributos. Os reis de Sabá e de Sebá lhe darão presentes. Todos os reis se curvarão diante dele, e todas as nações o servirão. Ele livrará o pobre que clamar por socorro, e ajudará o oprimido indefeso. Ele tem compaixão do fraco e do necessitado, e os salvará. Ele os resgatará da opressão e da violência, pois considera preciosa a vida deles. Amém. No ano que passou, Deus foi muito bom com a gente, não é mesmo? Vocês não concordam? E esse ano, eu creio que não será diferente. E agora a gente vai cantar sobre isso, sobre a bondade de Deus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até o meu deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo,
na escuridão. Tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Cante. Em todo tempo, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Amém. Amém. Irmãos, vocês podem tomar os seus assentos. Quero chamar aqui o pastor Júnior, também as crianças até 11 anos podem passar para o tempo delas de cultinho infantil. Hoje então, meus irmãos, hoje a gente tem alegria, né, de receber essa família tão querida, tão amada por nós. Pastor Júnior, Patrícia, Rebeca e Benjamin, sejam muito bem-vindos, né? Aqui vocês ainda não conheciam esse novo local. Não. É uma alegria para nós poder receber vocês aqui em nossa casa, né? Esse mineiro gaúcho. Então, muito bem. Pastor Júnior, quem estará ministrando a palavra de Deus hoje. Eu quero orar. Amém. Pelo pastor. Deixa eu convidar aqui nosso presidente. Está servindo aqui uma aguinha. Vamos. Amém. Faz a oração pelo pastor Júnior. Amém. Oramos. Obrigado, Pai. Obrigado por esse momento tão maravilhoso. Obrigado, Pai, porque tu tens trazido, conduzido pastor Júnior e sua família até no Brasil. Obrigado, Senhor. Obrigado porque temos o privilégio de ouvir agora a tua palavra através do pastor Júnior, Pai. Usa ele como teu servo, Senhor. Usa ele como aquilo que tu queres passar para a nossa comunidade, Pai.
Obrigado, Senhor, mais uma vez, por esse privilégio, poder estar aqui na Tua presença. Use e guarde cada um de nós, Pai. Em Teu nome, Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Muito bem. Amém. Por gentileza. Tá bom. Não, é só a Bíblia aqui, tá? Mentira aqui, coloca aqui. Tá bom, obrigado. Boa noite, gente. Boa noite. Tudo bom? Eu estou muito bem, tá? Um dos motivos, sem demagogia, é o fato de estar aqui com vocês. É um prazer, de fato. Quando eu pedi para o pastor Marcelo, eu falei, pastor Marcelo, eu não quero só ser apoiado pela igreja lá não. Eu quero ser membro lá da igreja. Aí ele falou, por que, pastor Júnior? Você conhece tanta gente aí no Brasil, né? Por que você não vai lá para Minas Gerais? Você quer vir aqui para o Rio Grande do Sul? Aí eu falei assim, porque eu quero uma igreja que eu possa me aproximar das pessoas que congregam nessa igreja, e que principalmente meus filhos tenham alguma vinculação aqui no Brasil, não só de uma perspectiva institucional, mas familiar. Isso para mim é super importante. Então, esse é um dos motivos de eu estar feliz hoje. O outro motivo é que essa semana, gente, eu comi churrasco demais da conta. Vocês não têm noção. Estou quase pedindo para parar, quase. E é uma benção, né? O Brasil, principalmente o Sul, né? Aqui é impressionante. Vocês estão tristes, vão fazer um churrasco. Vocês estão alegres, vão fazer um churrasco. Nasce alguém, vão fazer um churrasco. Morreu alguém, enterrou, vai lá e faz um churrasco. Então isso é uma maravilha, uma cultura assim abençoada, né? Então eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. E eu não posso deixar de agradecer a fidelidade que vocês têm ao Senhor Jesus, cuidando de outras famílias no campo missionário. Louvo a Deus pela vida de vocês e oro para que o Senhor dê crescimento a vocês, que multiplique, não só pelo fator número, mas pela proclamação e a salvação de muitos aqui nessa terra, e que muitos possam participar do que Deus está fazendo nas nações, através dos dons, dos talentos e das riquezas que Deus faz com que vocês possam gerar, para ser benefício para vocês, mas também para ser virtude para quem está ao redor de vocês, tá bom? Então tá bom. Então abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, a partir do versículo 36. Essa semana, quando o pastorzão me convidou para ministrar, eu estava pensando, Senhor, como pregador itinerante, né? Eu não sou pastor dessa igreja. Então, quem tem a responsabilidade de conduzir aqui o ensino durante o mês, o ano, são os pastores da igreja. No meu caso, eu preciso, quando eu sou convidado, especialmente para a igreja de vocês, eu preciso assim ter uma sensibilidade para tentar acompanhar o que Deus está ministrando a vocês, o que Deus está querendo falar ao coração da igreja local, né? Eu não sei se algum dia eu ministrei essa mensagem aqui, mas ao longo desses anos, esse texto tem me acompanhado. E o tema que eu compartilhei com o pastor, para nós termos mais ou menos um norte aqui, porque eu não sou um bom pregador, entendeu? Eu tenho isso assim, eu estou convencido disso. Na métrica daquilo que está estabelecido, eu não sou um bom pregador, eu sou um contador de história. Eu tento contar a história de Jesus e colocar pouca coisa das experiências que eu vivo. Mas o tema hoje está ali, ó, o tema. Não está, vai estar agora. O tema é assim, ó, 2024 se inicia, tá? O ano 2024 se inicia. E qual que é a minha grande missão? Eu como missionário, minha primeira grande missão não é ser um pregador. Não é plantar bases missionárias igual nós temos feito lá na Espanha. Minha primeira grande missão
se tratando de criar uma projeção para esse ano, porque sempre teria que ser assim, desde o começo, minha primeira grande missão é ser um imitador de Jesus Cristo. Essa é a primeira grande missão minha e sua. Nós podemos escolher se nós queremos fazer parte da multidão que cercava Jesus, ou se nós queremos ser de fato discípulos de Cristo. E para ser discípulos de Jesus, nós temos que nos submeter a uma disciplina, e essa disciplina impõe a nós imitar ao nosso Senhor Jesus. Essa deveria ser a nossa meta desse ano primordial. Não deveria ser as metas secundárias no que diz respeito às realizações profissionais, as realizações inclusive familiares. Nós fracassaremos nas realizações familiares se nós não imitarmos o nosso mestre, porque ele nos chamou primeiro para imitar ele. Não tem nenhum nome que está sobre o nome dele, não tem ninguém mais importante, não existe referência mais perfeita do que o Senhor Jesus Cristo. E nós deveríamos, meu irmão, com perdão da palavra, tá bom? Me perdoa. Nós deveríamos tomar vergonha na cara, como cristãos, parar de dar desculpa e começar a imitar Jesus. Isso precisa ser o clamor dos nossos corações, o desejo da nossa alma, imitar o nosso mestre. E o texto que eu vou ler agora para vocês, nós vamos estudar ele, nós vamos meditar nele, e nós vamos descobrir algumas coisas super interessantes aqui, que nos leva para esse lugar de imitar o Senhor Jesus Cristo. Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do verso 36, acompanha comigo a leitura. Um fariseu convidou Jesus para jantar. Aqui nós já temos um ponto interessante, porque Jesus não estava sempre sendo convidado, ou quase nunca era convidado por um fariseu para jantar. Vocês estão acompanhando comigo? Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do verso 36. Um fariseu convidou Jesus para jantar. Jesus foi até a casa dele e sentou-se para comer. Naquela cidade morava uma mulher de má fama. Ela soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu, então pegou um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e ficou aos pés de Jesus por trás. Ela chorava e as lágrimas caíam e molhavam os pés dele. Então ela os enxugou com seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e derramava o perfume nele. Quando o fariseu viu isso, pensou assim: se este homem fosse de fato um profeta, saberia quem é esta mulher que está tocando nele e a vida de pecado que ela leva. Jesus então disse ao fariseu: Simão, tem uma coisa para lhe dizer. Fala, mestre, respondeu Simão. Jesus disse: 2 homens tinham uma dívida com um homem que costumava emprestar dinheiro. Um deles devia 500 moedas de prata e o outro 50. Mas nenhum dos 2 podia pagar ao homem que havia emprestado. Então ele perdoou a dívida de cada um. Qual deles vai estimá-lo mais? Qual deles vai amar mais? Qual deles vai ter mais gratidão? Eu acho que é aquele que foi perdoado, respondeu Simão. Você está certo, disse Jesus. Então virou-se para a mulher e disse a Simão: você está vendo essa mulher? Quando entrei, você não me ofereceu água para lavar os meus pés, porém ela os lavou com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me beijou quando cheguei, ela, porém, não para de beijar os meus pés desde que entrei. Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça, porém ela derramou perfume nos meus pés. Eu afirmo a você, então,
que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Mas onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam sentados à mesa começaram a perguntar: que homem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé te salvou. Vá em shalom, vá plena, vá em paz, vá com a cabeça erguida. Esse texto ao longo desse ano, por incrível que pareça, nos meus períodos de meditação, a gente faz estudos da Bíblia inteira ou de um livro, né? Mas alguns momentos eu peço ao Senhor: Senhor, me dá algo fresco, me dá algo que não está dentro da minha organização de estudos. E durante esse ano, meus irmãos, muitas vezes o Senhor me fez revisitar esse texto. E é tão interessante que a primeira coisa que eu aprendi nesse texto é uma pessoa cheia e uma pessoa vazia, que é o caso da mulher e o caso do homem. Ou uma pessoa que pensa que está cheia e uma pessoa que pensa que está vazia. Jesus falou comigo: volta de novo no texto. Com quem você quer se parecer? Você quer se parecer com o fariseu ou você quer se parecer com essa mulher que tem sede, que tem fome, que tem gratidão no coração por mim? Mas vamos começar desde o início. Um fariseu convidou Jesus para jantar. Jesus não era muito convidado por fariseus. Eles não queriam sentar à mesa com Jesus, até porque naquela época sentar à mesa era uma vinculação de uma pessoa com a outra. Um fariseu não iria se sentar à mesa com alguém que tem má fama, principalmente uma pessoa que era considerada como Jesus, uma pessoa que era considerada baderneira, inclusive herético, alguém que estava trazendo algo ruim para a sociedade de Israel, principalmente para o mundo religioso de Israel. Quando esse homem chama Jesus, ele tem curiosidades. E aqui o texto não é, Lucas aqui, ele não fala explicitamente que foi isso, mas supostamente esse encontro não era só uma janta normal, era uma janta cerimonial, era como se fosse um culto. Em Israel existiam 3 lugares autorizados para culto. O primeiro era o templo, o segundo era em uma sinagoga e o terceiro era em uma casa. E nessa casa deveria existir uma mesa onde era preparado o lugar do culto, com comidas, com pão, com vinho. E nessa mesa teria que estar, no mínimo, para ser ortogado como um culto, como uma celebração oficial religiosa, 10 homens circuncidados. Eu não estou falando que literalmente isso aqui era um culto, mas o que o autor aqui nos mostra, que não era um encontro informal, até porque no final Jesus manifesta para Simão que a recepção que Simão deu para ele foi diferente da recepção da mulher que não era nem anfitriã dessa casa. Então agora aqui eu vou entrar no mundo jocumeiro para vocês, tá bom? Vocês me permitem? Eu já falei para vocês, eu falei para o pastor, pastor, eu sou um pastor reformado pentecostal, né? Então eu vou fazer alguma coisa errada, que não está dentro Eu fico imaginando como que foi esse trem aqui, gente. Porque essa mulher, ela não foi convidada. Isso aqui era uma celebração dos homens, dos fariseus, reconhecidos daquela cidade. Esse homem fariseu, supostamente, ele era um homem de posses, um homem que tinha dinheiro, igual Barizon, né, Barizon? A casa dele tinha um lugar de recepção de outras pessoas. Eles organizaram uma festa, uma cerimônia, um culto. A Bíblia diz que Jesus chegou e sentou-se à mesa. Eu imagino que na porta dessa casa existiam servos que estavam aguardando a entrada e a saída das pessoas que eram convidadas. Se de fato isso aqui foi um culto, chegou mais 9 homens, no mínimo, poderia haver mais, mas no mínimo 9 homens, mais o fariseu 10, ou Jesus, né, 10 com Jesus,
tinha que vir mais gente para esse lugar. Só que daí a Bíblia diz aqui, o texto que nós acabamos de ler, que essa mulher soube que Jesus estava na casa do fariseu. E ela então pega um vaso de barro, de alabastro, cheio de azeite. Esse azeite aqui, os estudiosos, os eruditas, os comentaristas, diz que era salário, a quantidade de azeite que tinha nesse vaso de alabastro, era salário de um ano inteiro, 300 denários. Ela pega esse vaso e ela vai para a porta dessa casa, só que ela não tinha convite. Como é que a gente fala aqui no Brasil, uma pessoa que entra numa festa e não tem convite? Ingresso, furão, que mais? Tem mais, penetra, penetra. Agora, você já imaginou como é que essa mulher conseguiu entrar nessa casa? Aqui o texto não fala como, então o autor, no meu ponto de vista, tá? Ele me dá condições de entrar no meu mundo de Bob, entendeu? Algumas pessoas podem dizer, Júnior, talvez ela na porta da casa encontrou um homem que ela conheceu na má fama dela, algum dos servos, e ela conversou com o homem da vida passada dela, olha, deixa eu entrar. Eu não acredito que foi isso. Outros dizem, não, a porta não tinha ninguém na casa, Júnior, na porta da casa lá, do fariseu, não tinha ninguém, você está viajando, o texto não fala isso, ok, o texto não está falando isso, mas ela entrou, e ela não era convidada, ela era uma mulher de má fama, um fariseu nem deixava uma pessoa dessa encostar nele, às vezes nem cruzar a rua. Aí eu, pastor Júnior, assumo essa responsabilidade, tá bom? Eu imagino que essa mulher entrou dando giraia. Sabe o que é giraia? Quantos assistiram giraia aqui? Não é do meu tempo, né? Eu imagino que estavam os servos na porta. E ela não teve como pedir, por favor, deixa eu entrar, ninguém ia deixar ela entrar. Essa mulher com o vídeo de alabastro, o desespero, o desejo dela de ver Jesus, talvez ela pensou, é a última oportunidade que eu tenho de manifestar gratidão. Ela entra, para mim ela entrou, irmãos, entrou. E quando ela entrou na casa, e ela foi no recinto que tinha a mesa, ela viu que não tinha lugar para ela na mesa, não tinha uma cadeira sobrando, e ela foi aos pés de Jesus, em um ato para muitos, de desespero, ou de extremo emocionalismo, né? Mas ela foi aos pés de Jesus, e ela chora, e só Deus e Jesus sabem o que existia no coração daquela mulher, no que diz respeito a o que Jesus fez, porque a manifestação era amor, era gratidão. Agora, gratidão ao quê? Que daí eu abro um outro parênteses aqui. Eu imagino que ela ouviu alguma pregação de Jesus na rua. Eu imagino que em alguns dias que estava a multidão cercando Jesus, e Jesus anunciando o Evangelho, falando de amor, falando de graça, falando que na mesa do Pai tem lugar para todos aqueles que abrem o coração e que entendem a mensagem. Talvez ela não ouviu uma pregação de Jesus, mas talvez um dia Jesus cruzou com ela, e Jesus era um homem já famoso, e ela sabia que Jesus era um mestre, e Jesus olha para ela com um acolhimento que nenhum outro rabino tinha olhado. Jesus ressignifica, muda, rompe a dureza e a rejeição que aquele coração sentia. Um dia ele fez isso comigo, meus irmãos. Eu acho que ele fez com vocês também, não fez? E aquela mulher entra e coloca choro, e mais do que choro, ela pega o passado dela e lança aos pés de Jesus, porque aquele salário, aquele azeite, aquele perfume, era da vida passada dela. Era da vida de supostamente uma vida de exercer a prostituição para receber recursos.
ela coloca o passado aos pés de Jesus, mas ela também coloca o futuro e a segurança dela aos pés de Jesus, porque agora ela não iria mais exercer a prostituição, ela não iria vender mais o corpo dela, porque o amado da alma dela encontrou ela e perdoou ela e disse para ela: vá em paz, vá na bênção, vá plena, confia. Essa mulher derruba na vida de Jesus, deposita na vida de Jesus o passado, mas também o futuro. Aquilo que poderia assegurar o futuro dela, 1 ano de salário, ela deposita aos pés de Jesus, ela confia em Jesus, ela sabe que o que ela viveu foi poderoso ao ponto de transformar a mente dela e gerar nela uma convicção que esse homem é o meu Deus, é o meu Salvador, ele é dono da minha vida, ele é dono do meu passado inclusive, ele esteve, ele viu o meu passado e ele me perdoou, e eu deposito nele toda a confiança. Só que daí começa, sabe o quê? Se de fato isso aqui foi um culto, começa aqui, meus irmãos, e agora nós reformados estamos com um problema sério, porque aqui começa o primeiro culto pentecostal. Vou te mostrar aqui, tá? Não é eu que estou inventando agora meu mundo de Bob, não. Está aqui no texto. A Bíblia diz que essa mulher chega e ela faz toda essa lambança, como a gente fala em Minas Gerais, entendeu? Ela estragou o culto, ela acabou. O protocolo que tinha a liturgia, ela veio e regaçou com tudo, arrebentou com tudo. A Bíblia diz que o fariseu, Simão, o nome dele, pensou, verso 36, deixa eu ver aqui, e ficou aos pés de Jesus. Verso 39, quando o fariseu viu isso, pensou assim: se este homem fosse de fato um profeta, saberia quem é esta mulher que está tocando nele e a vida de pecado que ela leva. A Bíblia diz aqui que o fariseu pensou, ele estava caladinho, entendeu? No culto, ele estava caladinho, e ele pensou, olhou para Jesus, estava a mesa montada, eu imagino que estava tendo as conjecturas teológicas, comentários de texto, abria a Torá, comentava texto, e eu imagino que comentava como sempre faziam, né? Comentavam provocando uma reação de Jesus, para ver se pegava Jesus em alguma falha. Hoje é assim nos dias atuais, viu? Está igualzinho, está do mesmo jeito, inclusive aqui no Brasil, abrindo um parênteses aqui, entendeu? Eu não tenho dúvidas que o nosso país é um celeiro de bênção para as nações. Eu não tenho dúvidas, meus irmãos, e não é porque eu sou missionário e eu estou nas nações, não. Eu não tenho dúvida, eu trabalho com gente do mundo inteiro, eu estou sentado como liderança na mesa com outros líderes do mundo inteiro. Eu desconheço um povo capaz, que foi criado debaixo da soberania de Deus, da forma que foi criado, nessa miscigenação de raça, capaz de anunciar o Evangelho no mundo como o povo brasileiro. E isso não é mérito nosso, isso tem que encher o nosso coração de temor, porque isso é responsabilidade. Eu desconheço um povo como o povo brasileiro, só que hoje nós estamos vivendo um momento no Brasil de sequestro da nossa vocação, sabia? Nas redes sociais, pouco se fala de Jesus, a gente quer dominar um ao outro com a nossa perspectiva teológica. Você vai lá, tem poucos pregadores que os caras estão falando, a não ser que seja transmissões direto das igrejas, mas os influencers hoje, a maioria, eles gastam tempo na internet, dinheiro, para combater a teologia do outro. Se você estuda o que aconteceu no mundo moraviano, quantos aqui conhecem a história dos morávios? Vou dar quanto tempo que eu tenho aqui, pastor? Que agora eu já estou ficando pentecostal aqui. Vou acabar, gente. No mundo moraviano, existiu um avivamento na Alemanha, na cidade de Reinhut. Os alemães aí que me perdoam, não é assim que fala o trem.
é um pouco diferente, mas é por aí, Reinhut, tá? Lá tinha um grupo de gente que saiu perseguida da Inquisição de Praga, da região da República Tcheca. Zinzendorf, um homem luterano, temente ao Senhor Deus, recebe esse povo na terra deles e deixa o povo viver lá. Só que lá tinha várias facções religiosas, vários grupos religiosos. Os hussitas, os não sei o que, os batistas, anabatistas, todo mundo estava lá, grupos diferentes. Eles faziam no domingo vários cultos separados, os grupos que pensavam teologicamente diferente. E sabe o que acontecia? Eu estou falando isso baseado em, eu fui lá. Eu não estou falando que eu sei o que eu li, não. Eu estive lá, eu pisei, eu fui do lado do sepulcro, da tumba de Zinzendorf, mas eu não deitei em cima, não orei para vir unção sobre minha vida, nada disso. Eu só fui lá, entendeu? Para conhecer a história. A Jocum tem uma base lá. E lá eu conheci os acervos, a biblioteca, e lá está bem claro como foi a história. O povo, uns saíam do grupo de pensamento teológico diferente do outro, ia para a porta da casa, onde estava tendo outro culto, falar para o outro, debate contra o que o outro estava pregando, contra o que o outro estava ensinando, um sequestro total. Zinzendorf foi para a cidade, e foi um dia dentro da igreja para ter um tempo de meditação, e lá o Espírito Santo de Deus falou com ele e disse: volta lá para a terra que você aglomerou aquele povo, e prega para eles arrependimento. Eles estão em pecado, uns contra os outros, irmãos contra irmãos. Pede eles para se arrepender e se unirem. Ele foi e pregou arrependimento. Ele pregou união. O povo se arrependeu, o Espírito de Deus veio sobre aquele povo. Eles revolucionaram o pensamento missionário. Até então ninguém saía para lugar nenhum para anunciar o Evangelho, a não ser nos lugares que estavam. Hoje no Brasil, nós temos que orar e pedir a Deus que tenha misericórdia de nós e que abra os nossos olhos, não nos deixe ser sequestrados da nossa vocação. E isso implica imitar Jesus, isso implica não ser só parte da multidão, nós precisamos imitar o nosso mestre. Voltando ao texto, Jesus então, quando o fariseu pensa, agora, outra vez, vou abrir aqui minhas imaginações, tá bom? Aqui a Bíblia diz que Jesus diz ao fariseu, né? Fariseu, Simão, eu vou te propor uma parábola. Só que daí deixa eu trabalhar aqui no meu pensamento pentecostal, tá bom? A Bíblia aqui mostra que até então, Jesus estava calado. Jesus não tinha se manifestado. Imagina que pode ser que esse período, até a mulher chegar, já tinha 1 hora que Jesus estava ali. E a Bíblia aqui nos mostra, Lucas nos mostra, que até então Jesus não tinha falado nada. A pior coisa, meus irmãos, é nós estarmos num culto onde Jesus não fala. Sabia disso? Culto só é culto se é para Jesus Cristo. A nossa motivação quando nós vemos aqui na igreja, não pode ser que o pregador seja perfeito, não pode ser que isso ou aquilo. A nossa única e exclusiva motivação deveria ser: estou indo para conhecer mais o meu mestre, estou indo para adorar ele com os meus irmãos, estou indo para render a ele graça, estou indo para levantar o nome dele nesse bairro. Sabia disso, meus irmãos? Mas quando a gente chega aqui com a motivação do fariseu, aí Jesus fica calado. Está até acontecendo uma manifestação aqui, mas a gente não escuta. Jesus então propõe uma parábola para o fariseu. Então eu acredito que estava aquele silêncio. Jesus entra a mulher, rompe tudo, o fariseu pensa e Jesus faz assim, ó: "Ah, Simão!" Aí Simão tomou um susto. Vou te propor uma parábola, Simão. E a parábola é essa aqui, ó, que nós acabamos de ler. Simão, tem uma coisa para te dizer. Fala, mestre. 2 homens tinham uma dívida com um homem que costumava emprestar dinheiro. Um deles devia 500 moedas de prata e o outro 50, mas
Nenhum dos dois podia pagar ao homem que havia emprestado. Então ele perdoou a dívida de cada um. Qual deles vai amar mais o seu devedor, estimá-lo mais? E o fariseu responde: é óbvio que é aquele que deve mais, o que deve 500. Aqui esse texto ele me confronta, sabe por quê? Jesus não trata o fariseu como um homem que está fora da aliança, como um homem que está perdido, sabia? Jesus está sentado na mesa e Jesus faz convergir os inimigos. Você está me entendendo, meu irmão? Nós temos que imitar Jesus, mais ninguém. Jesus senta na mesa e Jesus faz convergir nessa mesa os inimigos. Um fariseu que se achava santo, mas que não estava perdido, só que tinha pouco amor por aquilo que ele mais zelava. Jesus fala, entre outras palavras aqui, Jesus fala assim: você está salvo e ela também. Só que o entendimento, a consciência que você tem de pecado e de perdão que você recebeu é só de 50. O dela é mais profundo. O dela é de 500. E pelo fato do dela ser de 500, ser mais profundo, ela é essa pessoa que ela extravasa gratidão, ela extravasa amor, não tem medidas. Você não, você está salvo, mas como você é contido, você acha que tem algum mérito em você, você não entendeu que você foi perdoado, a misericórdia completa, então você é mais prudente. Você me ama menos. Jesus falando para nós, a igreja, assim, ó. Sim, existe gente salva, uns que ama mais e outros que ama menos, pelo simples fato de consciência do perdão que recebeu. Uns se acham um pouco mais merecedores, mesmo declarando que não, mas lá dentro, na nossa consciência, sim. Outros não, outros sabem que são ruins, pecadores, e que recebeu uma salvação impagável. E a única forma de tentar, mesmo sabendo que não vai conseguir devolver isso ao mestre, é entregar toda a vida, é adorar ele de verdade. Não há teologia sem doxologia. Você não pode conhecer nada de Deus sem adorá-lo. Agora existe uma forma de chegar nesse nível de adoração. Eu e você, até que eu e você, a gente não caia mortos aos pés de Cristo, desejosos mesmos, eu quero imitar o Senhor, e a única forma de imitar Ele, é como Paulo disse: eu já não vivo mais, Cristo vive em mim. É a gente cair morto aos pés de Jesus, e pedir para Ele: Senhor, em 2024, eu quero te imitar, eu quero ser como o Senhor, inclusive eu quero perdoar como o Senhor. É uma coisa difícil, né, meus irmãos? A gente é ofendido, ok? E aí a pessoa se arrepende do que fez conosco, e a pessoa fala: me perdoa. Nós deveríamos só perdoar, mas nós exigimos dessa pessoa frutos de arrependimento. No entanto, nós não queremos dar frutos de perdão. Jesus perdoa a mulher naquele mesmo instante, e ela já está na mesa, não naquela mesa física, não naquela mesa religiosa, não naquela mesa fake, falsa. Ela está na mesa do Pai. Jesus fala com ela: vá em shalom, vá plena, vá em paz. Eles vão continuar falando mal de você, vai levar tempo, eles vão te provar, mas você já é minha, você vai em paz, você está cheia de paz, cheia do shalom, cheia de mim mesmo. Meus irmãos, nós temos um desafio, e eu falo isso para mim primeiro, tá bom? Eu como pastor, eu como missionário, diretor de missão, minha primeira missão não é estar lá na Espanha, anunciar, pregar.
não é plantar base, não é nada disso. Minha primeira missão, eu preciso parecer com Jesus. E não é utópico. Ele disse que nós poderíamos parecer com Ele. E eu não estou falando na perspectiva plena, atemporal. Eu estou falando dentro da perspectiva temporal. Na luz que eu recebi hoje, naquilo que eu conheci hoje de Jesus, eu preciso aplicar na minha vida, eu preciso imitar, eu preciso ser igual a Ele. Essa é a nossa grande missão para 2024. Ser igual a Jesus. Feche seus olhos, eu vou orar por nós. Senhor Deus, obrigado porque o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, Pai, e a sua misericórdia, ela se renova, como diz a tua palavra, todos os dias. Que seria de nós, Senhor, se não fosse essa graça, esse amor? Senhor, nós te pedimos, através do teu Santo Espírito, nos ajuda a parecer com o Senhor, Pai. Que essa seja a nossa meta, não só para 2024, mas que a gente renove esse voto com o Senhor em 2024. Senhor, nós queremos nos parecer contigo, Pai. Nos ajuda, nos ajuda. Eu abençoo essa igreja, os líderes, os pastores, o pastor, no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Obrigado, Pastor Júnior. Que alegria a gente poder aprender mais, ser edificados pela sua palavra. Que realmente nós possamos imitar a Cristo, nos parecer com Ele. Esse deve ser o nosso objetivo constante, diário. Amém? Meus irmãos, nós temos ainda 2 momentos no nosso culto. Hoje nós vamos receber novos membros e também participaremos da ceia do Senhor. Nós estamos muito felizes, né? Que é o privilégio, pelo privilégio que é receber na membresia de nossa comunidade hoje 2 famílias. Eu quero chamar aqui meu pai e minha mãe, Daíra e Roseli, e também nossos irmãos e amigos, Juan e Gabriela, pode passar aqui à frente. A gente tem que enquadrar bem na câmera também, se pega certinho. Então, gente, fazer parte da membresia de uma igreja é algo significativo, é algo maravilhoso. Simplesmente porque vocês estão mostrando, primeiramente, que amam a Cristo, mas também estão mostrando o amor pela noiva de Cristo. Infelizmente, nós temos visto diversos movimentos, muitas vezes, que têm dado uma ênfase somente no amor a Cristo. Eu amo a Cristo, eu amo a Deus, eu estou bem com Deus. Mas quando fala em igreja, não, eu não gosto tanto assim. Mas quando nós olhamos nas Escrituras, nós vemos que Cristo e a igreja nunca estão separados. Vocês lembram? Quando Jesus aparece para Saulo na estrada de Damasco, o que ele diz? Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas aí a gente pergunta, quando que Saulo perseguiu Cristo? Nunca. Saulo perseguia quem? A igreja. Mas observe que Cristo diz, por que me persegue? É porque estão juntos. Cristo e a igreja são inseparáveis. Por isso, gostaria de lembrá-los rapidamente de 3 pontos. Primeiro, a igreja é uma família.
Em Efésios 2, versículo 19, o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz: portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas vocês são concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Paulo faz questão de lembrar que nós somos membros da família de Deus. Assim como uma família terrena oferece amor, apoio, encorajamento, a nossa comunidade de fé é um lugar onde também vocês irão receber isso. Aqui, apesar das diversidades, apesar, de pensamentos diferentes, nós temos a Cristo que nos une. E isso é o que nos torna membros de uma família, a família de Deus. Segundo ponto, é que nós temos também responsabilidade mútua. À medida em que nós nos tornamos parte da família da fé, à medida em que nós pertencemos à igreja local, nós estamos assumindo uma responsabilidade. Vocês lembram o que Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 6, versículo 2? Ele diz, portanto, levem o fardo uns dos outros. Nós somos chamados a exercer isso. Isso significa que nos momentos de alegria, nos momentos desafiadores, nos momentos de, quem sabe, tristeza, vocês saibam que vocês terão uma comunidade para estar ao lado de vocês. Vocês podem contar com a gente. É para isso que nós fomos chamados, andarmos juntos, lado a lado, e também carregando o fardo uns dos outros. Terceiro ponto que eu quero lembrá-los é que nós devemos sempre servir em amor. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, ele diz que ele fala acerca de o dom de servir. E ao se tornarem membros, vocês não apenas estão recebendo algo, mas vocês agora também têm a oportunidade de compartilhar os dons e talentos que Deus derramou a vocês. E assim, toda a igreja cresce. Meus queridos, durante esses meses da classe de novos membros, nós estudamos acerca dos símbolos da fé, falamos sobre os pontos que são essenciais à fé cristã. Nós falamos sobre o credo apostólico, falamos sobre o Pai Nosso, falamos sobre os 10 mandamentos. Eles viram nesses meses que o credo, esse que nós temos fixado ali na nossa parede, o credo, ele é um resumo da fé cristã. Nele nós vemos quem Deus é e o que Ele fez por nós. Mas nós aprendemos também a oração que Jesus ensinou, a oração do Pai Nosso, que mostra a nossa relação com Deus e também a nossa relação com o próximo. E por fim nós estudamos os 10 mandamentos, a ética, a lei de Deus. Pois bem, para nós é motivo de muita alegria eu ter aqui os meus pais, eles que me instruíram no caminho do Evangelho. Por mais de 25 anos, nós fizemos parte de uma denominação, mas agora eu e minha esposa, viemos para a Fé e Vida, e depois de alguns anos, aqui eles estão, e para nós é motivo de muita alegria. Nosso coração está feliz demais por vocês estarem dando esse passo. E também o Juan e a Gabi são nossos queridos amigos, de longa data, inclusive são padrinhos do Mateus, que têm se achegado a essa comunidade, têm entendido que a Igreja Fé e Vida é uma igreja bíblica, saudável, local onde eles decidiram fazer parte, ser membros, decidiram fazer parte dessa família. Muito nos alegra por isso. Mas antes de nós recebê-los, ainda tem a parte deles, mas eu gostaria de fazer algumas perguntas a vocês. Aqui na nossa comunidade, uma coisa que nós levamos muito a sério é realmente o compromisso
com que cada membro tem com o Evangelho, com a igreja, com Cristo. Eu quero perguntar algumas coisas a vocês e vocês me respondam. Vocês creem em um só Deus, que existe eternamente em três pessoas: Deus Pai, Criador dos céus e da terra; Deus Filho, o Salvador, que morreu por nós na cruz; e Deus Espírito Santo, que nos fez nascer de novo e nos santifica os nossos corações? Sim. Vocês creem que a Bíblia é a palavra de Deus e que, portanto, deve ser a nossa única regra de fé e prática? Sim. Vocês confessam que são pecadores e que não cumpriram a lei de Deus e que por isso não há como se achegar a Ele com as suas próprias obras? Vocês creem que o sangue de Cristo derramado na cruz foi suficiente para pagar pelo pecado de vocês e para colocar vocês em um estado eterno de filhos de Deus? Vocês creem que Jesus é o único e suficiente Salvador da vida de vocês? Vocês prometem honrar e propagar o Evangelho pela vida e pela palavra? Amém? Vocês prometem obedecer e seguir a liderança dessa igreja, desde que essa liderança esteja sob a liderança da palavra de Deus? Amém? Então agora é a parte deles. Nós combinamos. O pai já está fugindo. Toda recepção de novos membros, os membros têm um compromisso de recitar aqui os 3 símbolos de fé: o credo, o Pai Nosso e os 10 mandamentos. E hoje não será diferente. Mas eu quero pedir a ajuda dos irmãos. Vocês podem ajudá-los, amém? Vamos começar pelo credo? Quando vocês estiverem prontos, tranquilos, fiquem à vontade, podem olhar para a igreja. A igreja só vai depois dizer se aprova ou não. Nos ajuda aí, tá? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, Filho unigênito, nosso Senhor, que qual concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Amém? Aprovados? Vamos para o próximo, vamos para o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém? Agora temos 10 mandamentos. Vamos lá? Aprovados? Meus irmãos, ao dar as boas-vindas aos novos membros, nós reconhecemos o valor único que cada um desses irmãos trazem à nossa família de fé. E que este seja
o começo de uma jornada onde nós cresceremos juntos em amor, em esperança, em fé e em graça. Amém? Bem-vindos a essa família de fé, que realmente vocês possam se sentir acolhidos numa família, pertencentes. Nós queremos, antes disso, eu quero já chamar o nosso presidente aqui, o Miro, vai estar orando. Meu pai, eu acho que eu não sou muito de falar, mas meu pai já gosta um pouquinho mais. E ele pediu para falar um pouquinho. Boa noite a todos. É um prazer tão grande nós estarmos aqui hoje, um momento ímpar e importante, já que o Adri não vermelhou e não tremeu na base na minha frente, né? Mas quero agradecer de todo o meu coração a esta querida comunidade de fé, né, Fé e Vida, na pessoa do nosso presidente Miro, Sil. Muito obrigado. Deus abençoe vocês por essa recepção tão importante. Também o nosso pastor Adria, meu filho amado, a Bianca. Prazer tão grande fazer parte dessa querida igreja, estar ao lado de vocês. E é assim, isso que o Adria estava falando, graças a Deus, é o nosso dia a dia. Nós conversamos, dialogamos em família, um aprendendo com o outro. Então, pela bondade de Deus, queremos dar continuidade ao lado de cada um de vocês. Viemos para somar. Quem multiplica é o dono da obra, é Jesus. E nós estamos aqui ouvindo, já ouvimos o pastor Júnior, né? E estar junto de vocês. É um prazer tão grande, como o Adi disse, nós já congregávamos em outro segmento, em alguns anos, pelo menos 40 e poucos anos, mas hoje o Senhor nos traz para cá, para darmos continuidade a essa obra na terra, que não é nossa, mas é o Senhor, é o dono, Ele é o dono de todas as coisas. Então toda honra, glória e louvor seja dado a Ele, e será com certeza uma grande alegria, um grande prazer fazer parte dessa comunidade e caminharmos juntos, lado a lado, com cada um de vocês, né? Cada irmão, cada irmã, cada amigo, cada amiga, enfim, todos de igual modo. Muito obrigado por ter nos acolhido, ao lado da minha querida esposa, a irmã Roseli, e também junto aos queridos amigos, o Luan e a Gabi. Obrigado, Deus abençoe a todos. Bom, não teria outras palavras a dizer muito obrigado, que vocês escolheram a Fé e Vida como igreja de vocês. Obrigado. A Fé e Vida, além de tudo, como o pastor Adria falou, é a nossa família, né? E para nós é um privilégio. É uma alegria muito grande de receber vocês definitivamente como membros hoje, né? Vocês já vinham congregando há vários meses aí já. E eu só tenho a dizer, sejam bem-vindos. Que aqui, estamos aqui, como o pastor disse, de braços e coração abertos. Para que tudo aquilo que vocês precisem, né, de fato, aqui encontrem. Que é a paz, caminhar junto, né, que Deus possa estar conosco e nos guardando e nos ensinando. Muito obrigado mesmo por esse momento tão maravilhoso. Sejam muito bem-vindos na paz do Senhor. Muito obrigado. Eu também gostaria que a comunidade, agora nesse momento, ficasse de pé e nós estendêssemos a mão, abençoando também nossos irmãos como comunidade, né? Que as nossas bênçãos também de comunidade possa também ser derramados para os nossos irmãos queridos, né? Então baixe sua cabeça e vamos orar. Obrigado, Pai. Obrigado por esse momento tão maravilhoso, Pai. Obrigado porque Tu és um Deus grandioso, um Deus de amor. E aqui estamos, Pai, nesta noite, recebendo esses irmãos queridos, irmãos que decidiram seguir a Ti, Jesus, através da nossa comunidade Fé e Vida. Obrigado, Senhor, porque Tu tens derramado o Teu Espírito Santo sobre cada vida desses irmãos queridos. E nós Te pedimos, Pai, que continues abençoando esses irmãos queridos, a nossa igreja Fé e Vida como um todo,
E como foi dito, Pai, aqui é a tua casa. E nós queremos colocar em tuas mãos, Pai, esta noite, cada um e cada uma de nós, Pai, especialmente os irmãos queridos que estão chegando hoje, Pai. Que através deles mais pessoas possam ser tocadas, Pai. Usa eles também como teu instrumento, Senhor. Usa eles também como pessoas para levar o teu evangelho adiante, Pai. Que eles venham até essa igreja para somar, para engrandecer, para enriquecer essa comunidade, Pai. E nós te pedimos, Senhor, guarda-os, cuide de cada um de nós, Pai. Especialmente os irmãos queridos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Uma salva de palmas para eles. Irmãos podem também abraçá-los, as boas-vindas. Meus irmãos, agora nós temos também um outro. Eu não estou acostumado, né? A gente está com os fios. Agora a gente quer celebrar juntos a ceia do Senhor. A todos que nos visitam, saibam que nós temos a nossa ceia aberta, não é somente para os membros da nossa comunidade. Se você é um discípulo de Jesus, está em comunhão com Cristo, então nós convidamos você a participar da ceia do Senhor. Quero convidar aqui na frente já os nossos irmãos, presbíteros, que vão estar distribuindo os elementos. Nós estaremos orando pelo pão, pelo suco. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esse privilégio que o Senhor nos concede de estarmos na Tua casa, de sermos edificados pelo Senhor, pela Tua palavra, de vermos pessoas novas se achegando na Tua igreja, e agora nós participaremos desse banquete, da ceia do Senhor. Por isso nós pedimos, abençoa cada um dos meus irmãos, que realmente essa ceia seja um instrumento da bondade, de graça do Senhor, que nós possamos ser alimentados por Ti. Oramos, consagramos aqui o pão que representa o Teu corpo, o cálice, o suco que representa o Teu sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Nenhum de nós aqui é digno de participar, mas é por bondade, é por graça Sua que nós participamos, porque não há nada de bom em nós. Somos pecadores, falhos, miseráveis, mas um dia a Sua graça nos alcançou. Um dia o nosso coração, a nossa vida foi transformada pelo Senhor. E agora nós celebramos esse momento, aguardando até o grande dia em que o Senhor retornará. Confiantes, alegres, esperando do Senhor. É o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Os irmãos estarão passando. Nós teremos um tempo em que confessaremos os nossos pecados, as nossas misérias.
mas também celebraremos tão grande amor e bondade que Cristo nos derramou por nós naquela cruz. Celebraremos o cuidado gracioso de Deus, que tem nos mantido. Enquanto vocês recebem, eu quero fazer a leitura de 1 Coríntios, texto em que o apóstolo Paulo fala acerca da instrução da ceia do Senhor. Ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Que ao receber o pão e o cálice, você possa lembrar de tão grande salvação que foi recebida por Cristo, que você recebeu gratuitamente dele, que você possa lembrar do quão perdido você estava, mas Cristo te encontrou. Isso é dádiva do Senhor. Senhor, nós confessamos os nossos pecados. Nós não somos tão bons como muitas vezes parecemos. Pecamos contra o Senhor, pecamos contra a sua lei, pecamos contra o próximo, mas o seu sangue derramado na cruz perdoou os nossos pecados. A nossa dívida foi paga, totalmente paga. E por isso que agora não há mais condenação alguma para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque recaiu sobre o Filho de Deus. Os nossos pecados foram perdoados. De inimigos, agora nós fomos feitos filhos de Deus, e podemos celebrar isso, sabendo que, como filhos, agora que recebemos a Ele, nada mais pode mudar essa condição. O que nós fazemos aqui, nós aguardamos por aquele grande dia, em que estaremos juntamente sentados no banquete celestial, onde o próprio Cristo disse que beberemos ali um novo vinho. Aguardamos por esse dia. Enquanto isso, nós anunciamos a sua morte até que Cristo venha. É o que fazemos nessa noite. Meus irmãos, a ceia do Senhor celebra o grande evento redentor de Deus na nova aliança. Jesus disse na refeição, na Páscoa, com seus discípulos: este é o meu corpo que está sendo oferecido por vocês. Este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que está sendo derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados de vocês. A ceia é um sinal que nos aponta para a volta e para a morte de Cristo. Porque nós lembramos do que Cristo fez, mas nós não esquecemos que Ele morreu, mas permaneceu morto por 3 dias e ressuscitou dentre os mortos. E Ele voltará. A ceia aponta para o futuro. Aguardamos pela consumação. Paulo também, escrevendo a respeito da ceia, ele diz que sempre que nós nos reunimos para cear, nós estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. É o que a gente faz neste exato momento.
Na ceia, nós também compartilhamos, comungamos espiritualmente com Cristo. Cristo não está presente nos elementos, mas Cristo se faz presente espiritualmente aqui. E é Ele quem nos alimenta. Na ceia, nós somos lembrados do que Cristo fez por nós. A ceia é um meio de graça, meu irmão. Que você possa lembrar disso. Por isso, eu quero convidar você para juntos nós cearmos. O Senhor Jesus, na noite em que Ele foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, Ele partiu e disse: olha, esse é o meu corpo, que está sendo entregue, moído, em favor de vocês. Comamos todos. Da mesma forma, depois da ceia, Ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. É o que fazemos. Bebamos todos. Sempre que comemos este pão, bebemos este cálice, nós anunciamos que Ele vem. Após a ceia, o Evangelho de Mateus diz que os discípulos, juntamente com Cristo, louvaram ao Senhor. É exatamente isso que nós queremos fazer: louvar a Ele. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado para sempre, exaltado nos céus. Amém. Meus irmãos, só mais um minutinho. Eu tenho aqui alguns avisos, são poucos, mas um muito especial. Pode passar. Os nossos irmãos Cláudia, Beth, Victor e Aline estão organizando um acampamento, um acampus, Fé e Vida. Será nos dias 3 e 4 de fevereiro, né? Está iniciando aqui as divulgações. Nós queremos convidar a todos, né? Os irmãos que têm filhos pequenos, adolescentes, jovens, tem os adultos, né? Dá para estar juntos. Será um tempo muito bacana, muito legal. E vai ser lá na chácara dos nossos irmãos, do Cláudio e da Beth. E mais informações, a Beth pode levantar a mão ali. Vocês podem, né? Pode pedir a mim também, mas também a Beth, né? Que está
responsável pela organização. E aí a gente vai divulgar ali também a lista do que precisa levar, enfim, a gente vai estar passando mais detalhes. Amém? Vai ser um tempo muito legal. A gente esteve ontem lá, organizando, né, algumas coisinhas, vendo algumas coisas, e foi bacana demais. O Mateus, então, quando viu a água, viu as crianças brincando, já queria ir reto, né? Aí, como ele ainda não sabe nadar, o pai teve que entrar junto, né? Já está aprovado. Muito bom, gente. Então, 3 e 4, a gente tem essa atividade de férias com a criançada. Mas, meus irmãos, outro aviso também está projetado ali, chave Pix da igreja, né? A gente sabe que muitos irmãos estão de férias, né? Mas a igreja ainda tem as despesas, seus custos, né? Tem os seus compromissos, e por isso nós pedimos a fidelidade e a generosidade dos irmãos, para que a gente possa honrar com tudo aquilo que nós assumimos, né? Desde Passo Fundo, como também missões fora. Amém? Eram esses os nossos avisos. Eu quero orar com vocês para encerrarmos, mas antes eu quero saudar a todos que nos visitam, dizer que vocês são muito bem-vindos nessa comunidade de fé, que realmente vocês possam se sentir acolhidos em família e que possam retornar mais vezes. Próximo domingo, nosso culto é às 19h30, estão todos convidados. Amém? Oramos. Obrigado, Senhor, por esse dia tão maravilhoso que o Senhor nos concedeu, onde mais uma vez nós desfrutamos da Tua misericórdia, desfrutamos da Tua bondade, da Tua graça. Te pedimos agora por essa semana que se inicia, que em tudo nós possamos aprender do Senhor, exalar o bom perfume de Cristo, se parecer com Cristo, que sejamos testemunhas onde quer que estejamos. Abençoa, Pai, a cada um dos meus irmãos, nos seus relacionamentos, na sua profissão, nos seus trabalhos, afazeres, em tudo, Pai. Aquilo que os meus irmãos forem fazer, que o Senhor possa abençoar, cuidando e prosperando, Pai. É o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. Uma abençoada semana a todos. E não saia sem dar um abraço nesse seu irmão do seu lado. Amém?